diz Provérbios. Vamos ver o que diz Provérbios. As últimas páginas do Novo Testamento. Ali só um itemzinho. Deixa eu ver. Provérbios, capítulo 14. Diz assim: toda mulher sábia, muito grata, meu Deus, e sabedoria para sempre. Amém. Sou bondosa e zeladora, e gosto de todos os jovens do futuro sejam igual a mim. Muito grata. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição do soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Amém. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma para o prudente, porém o conhecimento é fácil. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estúcia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Amém. Eu li o Provérbios 14, do capítulo 1 ao capítulo 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Amém. Aqui diz o capítulo 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. O que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa dará doidices, e o homem de maus intentos será odiado.
Os simples herdarão a estatúcia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Bem-aventurado não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza. O estatúcio dos tolos é só estitúcia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longanimo é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. O sentimento sádio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre exulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá a seu furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estatúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue justiça, ele ama. Correção severa há para que deixe vereda, e o que odeia a repreensão morrerá.
O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre o formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração estendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estúcia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longamente apaziguará a luta. O caminho do precioso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanado. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estatúcia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o tempo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atentam à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e precedendo a honra vai a humildade. Amém. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para entender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado.
Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos fazem que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina, sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor, obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é os reis praticarem impiedade, porque a justiça é que se estabelece o trono. Os lábios da justiça são contentamento dos reis, eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva seródia. Qual melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e o quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho, desvia-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o desejo com os soberbos. O que atende prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Amém. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aquele que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino de seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e a saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo e faz deslizar para os caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. Coroa de honra são as cãs, quanto elas estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda determinação. É melhor um bocado seco e com ele tranquilidade, do que a casa cheia de
iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Amém. Uma boa noite a todo Brasil, a todo Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Boa noite a todo Brasil. Li bastante item. Estou aguardando ter meu escritório para eu ler com educação, a quantidade certa, a oração certa, a leitura certa. Minha escritura e meu escritório. Espero que eu realize meus sonhos, né? De ter minha propriedade, minha escritura. Sou zeladora e ajudante, auxiliar de saúde, fiscal da saúde. Primeiro tem que ser minha fiscal, né? Para depois eu ser protetora do próximo quando precisar. Primeiro a gente tem que se entender a si mesma, né? Amém, Deus. Uma boa noite. Brasil. Maria. Muito grata.